2. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Agora, quando eu falo graças, eu lembro da graça. Né, Graça? Não, né? Não é para eu lembrar não, mas agora eu vou lembrar, hein? Assim nos diz a palavra do Senhor: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Amém? Amém. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Deus. Que esta palavra maravilhosa possa, Senhor, através da ação do teu Santo Espírito, encontrar em nós, ó Pai, um solo fértil, encontrar em nós uma atenção, um entendimento, ó Deus, porque só o teu Espírito Santo pode fazer esta obra, nós somos apenas os mensageiros. Por isso, Senhor, eu coloco todos os ouvintes nas tuas mãos e peço que o Senhor possa agir. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Entendendo a Vida. Irmãos, esse tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Para muitas pessoas é difícil entender, mas eu vou dar aqui um exemplo bíblico prático, mas eu quero que você comece a entender o raciocínio nessa primeira explicação que eu vou dar. O que acontece? Existem coisas que eu e você, nós podemos fazer facilmente. Por exemplo, segurar este microfone, como eu estou fazendo aqui agora, abrir a Bíblia. Isso cabe a mim, eu procuro, eu acho, não adianta, você pode, por exemplo, orar a noite toda pedindo, Senhor, manda um anjo para abrir a Bíblia, Senhor, faz o anjo abrir para mim Eclesiastes 9, não, eu tenho que aprender onde é que está Eclesiastes, eu tenho que ler o índice da Bíblia, isso compete a mim. Agora, existem circunstâncias que aí não está no meu domínio. Por exemplo, chuva. Eu não sei quando vai chover, eu não sei quando vai esfriar, eu não sei quando vai fazer calor, eu não tenho poder sobre o tempo, e é isso que nós temos que compreender. Então, existem circunstâncias que nós não temos poder sobre elas, e é dessas circunstâncias que a palavra está falando. O tudo sucede igualmente a todos, está ligado ao sol que nasce para todos, a chuva que desce para todos, a oportunidade que tem para todo mundo. Um exemplo, nós não temos como determinar se nós vamos ter uma enfermidade ou não. Nós não temos como determinar se nós vamos estar amanhã vivos. Não temos como determinar, porque isso não depende de nós. O que nós podemos fazer? Nós podemos cuidar do nosso corpo, podemos tomar banho, podemos nos alimentar corretamente, podemos fazer a nossa parte. Aquilo que cabe a nós, que nós alcançamos, que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Agora, o que não compete a nós, nós não podemos trazer para nós como algo que tem que acontecer, algo que não está no nosso poder de circunstância de mudar. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos saber separar na nossa vida. Outro exemplo simples, lá na sua casa,
Você tem no seu guarda-roupa, você pega e joga a sua roupa lá toda embolada, misturada com a outra? É assim que a gente usa o guarda-roupa? Não. A gente separa, tem as gavetas para separar. E você vê que quando a criança está crescendo, você vai ensinando a criança, fala, ó, é aqui que coloca, é aqui, até a criança aprender onde que guarda cada coisa. Porque um guarda-roupas, ele tem ali as suas divisórias, para você colocar as roupas de forma ordenada. Tudo que você separa no guarda-roupa e coloca cada coisa no seu lugar, fica arrumado. Agora, quando você tira e não coloca de volta no lugar, fica desarrumado. Dentro disso, nós entendemos que nós temos que colocar as circunstâncias numa prateleira de cima da nossa vida, dizendo, olha, aqui está para longe de mim, eu não tenho poder sobre as circunstâncias. E o que é que eu faço quando eu não tenho poder sobre as circunstâncias? Eu falo com quem tem poder, que é o Pai Todo-Poderoso. Então, aquilo que eu não posso mudar, eu passo para as mãos do Pai e peço, Pai, se o Senhor puder, muda isso para mim. Se o Senhor puder, muda isso para a minha família. Se o Senhor puder, haja de tal forma, porque naquela circunstância, naquela situação, eu não posso mexer. E aí, meus irmãos, é que entra uma angústia, uma tristeza em muitas pessoas, ou uma ansiedade, que a angústia, a tristeza fala de algo que passou, a ansiedade fala de algo que está para vir. Vamos supor que amanhã você está esperando uma resposta de uma entrevista de emprego que você fez. Aí você fica, ai meu Deus, ai, será que vai ser? Então isso é ansiedade. Tristeza é, vamos supor que você foi na entrevista e não foi aprovado. Aí você sai com aquela tristeza, eu passei pela entrevista, mas eu não fui contratado. Então eu não consegui ser bem sucedido. Aí você sente uma tristeza. E neste meio de sentir ou ansiedade ou tristeza, as pessoas pegam aquilo que é das circunstâncias que nós não dominamos e querem trazer para o presente como se ela dominasse, como se ela falasse e aquilo fosse acontecer. É aquilo, a pessoa fosse obedecer ou a circunstância fosse obedecer a ela. E isso, meus irmãos, é fruto de um mau entendimento de alguns textos bíblicos. Muitos de nós crescemos ouvindo pessoas amáveis, pessoas de Deus, trazendo a palavra. Só que eram pessoas simples, que liam a Bíblia e pregavam para nós aquilo que elas entendiam do texto. Não aquilo que o texto realmente diz. Mas isso não é algo que vá nos atrapalhar ou tirar algo de nós. Mas uma coisa nós precisamos entender. A fé, ela é em cima do que Deus fala. A fé não é em cima do que o pastor fala, em cima do que os obreiros falam, em cima daquilo que alguém vai determinar. Preste atenção numa coisa, só tem poder sobre a circunstância Deus. Entende? Onde que é o meu raio de ação? É aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso fazer, como eu falei no início. Então, por exemplo, quando a mãe fala, vai tomar banho, menino! A criança levanta e vai. Por quê? A mãe consegue ter uma voz de autoridade com a criança. E se a criança não quiser ir, ela sai correndo atrás da criança, pega a criança, leva para o banheiro e ela toma banho. Você já viu criança gostar de tomar injeção? Não. De tirar sangue? Não. Mas a mãe tem que levar. É uma situação difícil, mas ela precisa. Então a mãe vai lá e cria circunstâncias, conta historinhas, fala as coisas, para que a criança possa entender que ela precisa passar por aquilo. A voz de autoridade da mãe atinge a criança. Mas quando é algo que, por exemplo, a criança ela fica enferma, né? Vamos supor, pega uma virose, um problema. E aquela mãe fala, fica bom, menino, fica curado, menino. Não, não fica. Quando, por exemplo, a mãe perde o filho, ele falece, morre. E a mãe olha para o cachorro e fala, levanta meu filho. E ele não se levanta, entende? Aquela circunstância da morte ou da enfermidade não está no alcance da mãe. E aí o que acontece? As pessoas elas não aceitam isso.
Porque elas começam a achar que toda criança tem que ser curada, elas começam a achar que todas as crianças não podem morrer e têm que ressuscitar. Eu estou dando um exemplo muito trágico para vocês entenderem, para que você veja como é chocante esta realidade. Tem circunstâncias que você pede e Deus não muda, você ora e Deus não faz, mas o maior problema não é esse, porque se você orou a Deus, você já tem um bom entendimento, significa que você sabe que Ele é que vai determinar se vai acontecer ou não. Então você está no caminho certo. O problema não é esse, o problema é a pessoa que ela quer falar com a doença, ela quer falar com a morte, ela quer falar, aí ela tira, não, peraí, eu vou lá, não vai, e aquela pessoa às vezes, ela soma no coração dela e na vida dela um peso. Por quê? Preste atenção no que eu vou te falar, irmão. Nós temos um Deus que Ele é soberano sobre a terra e sobre o céu, Ele é Senhor absoluto. Então nós temos que entender uma coisa, nós temos que pensar assim, olha, se a pessoa partiu para a eternidade, é porque foi a vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo período que eu vivi com ela aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, e a vida segue. Irmãos, o que eu vejo que acontece? É que a pessoa não aceita que tudo sucede igualmente a todos, que essas circunstâncias alcançam a vida das pessoas, e as pessoas, elas entram no que teologicamente é chamado de determinismo, que é fruto de um raciocínio errado. Irmãos, preste atenção, quem tem poder sobre as circunstâncias é Deus. Nós temos poder sobre aquilo que Deus nos concedeu, e para ter poder sobre as circunstâncias, somente Ele pode fazer. E quando você amadurece para isso, entende isso, você está firme na presença de Deus. Você tem entendimento da vida, de que há coisas que você pode fazer e você não vai deixar de fazer, mas há situações em que você tem que passar para as mãos de Deus e esperar o veredito de Deus, esperar a resposta de Deus, e seja qual for a resposta de Deus, você tem que dizer: obrigado, Jesus, por esta resposta que o Senhor me deu, mesmo que ela não seja favorável, mesmo que ela não seja o que você pediu, mas foi a resposta que Deus deu. Você diz: muito obrigado, Senhor, pela resposta que o Senhor deu. Isso significa que você entendeu a vida, que você compreendeu como as coisas funcionam. Irmãos, nós nunca vamos deixar de pedir, porque pedir não é pecado, então nós vamos pedir. Só que nós temos que aprender o seguinte: quando eu peço, eu posso ouvir um sim e eu posso ouvir um não. O que acontece com uma criança, irmãos? Eu vi uma cena, quando uma criança está fazendo birra, é muito interessante. Eu vi aqui na Avenida Vitória, uma mãe com um bebê no carrinho, empurrando o carrinho, e o outro menininho, mais ou menos desse tamanho, atrás, empurrando a bolsa de rodinha, indo para a creche, porque dá para ver que é pequenininho. E o menino vinha atrás esgoelando, gritando, minha mãe nem aí, lá na frente com o carrinho do bebê, e o menino atrás, gritando, esgoelando. Eu falei: olha que bênção, essa mãe está ensinando o menino a virar homem. Por quê? Porque a mãe, ela não podia carregar duas crianças. Então, aqui estava atrás empurrando a malinha, ela estava bem tranquila, ele não ia parar de andar atrás dela mesmo, ela estava indo, levando para a creche. Agora, vamos supor que aquela mãe parasse e falasse: não chora não, meu filho. O que ia acontecer? Eles iam chegar atrasados, não iam dar certo, então ela foi caminhando. E o menino foi lá, chorando, com certeza já parou de chorar, já deve ter parado, já está brincando com as crianças, já solucionou o problema. Então, muitas vezes, Deus, Ele vai fazer isso com a gente. Ele vai estar com o bebê puxando no carrinho e você vai estar lá atrás com a malinha chorando. Mas, irmão, preste atenção, não vai ser a nossa dor, o nosso choro que vai mudar a decisão de Deus. Então, é melhor nós entendermos o seguinte: aquilo que eu não posso interferir, aquilo que eu não posso fazer, que eu já passei para as mãos de Deus, então que seja feita a vontade de Deus.
porque eu não domino as circunstâncias. Isso tem que ficar claro, porque se nós ficarmos, irmãos, com birra, brigando com Deus, querendo determinar, dizendo para Deus, eu não aceito Deus, você vai ficar falando horas, meses, anos, e Deus vai continuar sendo Deus. Porque o que nós precisamos compreender é que existem coisas na vida que nós vamos ter que aceitar. Ah, pastor, mas eu creio no Deus que abriu o mar vermelho. Eu creio, sim, eu também creio, nós cremos em todas as coisas. Mas também, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele fechou. E quem estava lá no meio faleceu. Então, muitas pessoas, elas não têm esse outro lado. Elas só veem o mar se abrindo, mas elas esquecem que o mar fechou. E que pessoas caíram lá. E é isso que nós temos que compreender, que muitas vezes Deus, Ele vai nos provar, Ele vai trabalhar na nossa vida, na nossa consciência de que nós vamos precisar aceitar algumas coisas, nós vamos precisar aprender algumas coisas na nossa vida. E aí, a pergunta que fica é, eu estou à disposição de Deus para aprender? Eu estou à disposição de Deus para crescer, para entender o que Deus quer fazer na minha vida? Aqui, o exemplo prático que eu quero trazer para vocês está em João 9, do 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse entendimento aqui esclarece muita coisa. Nós olhamos com o olho assim, ó. Se tem, não, está passando mal, alguma coisa tem. Fez alguma coisa errada. Olha, teve um problema, tem alguma coisa por trás. Ou a pessoa é bem sucedida, está com saúde plena, está 100%. A tendência é, bom, está fazendo tudo certo. Por quê? Na vida dele está dando tudo certo. E aqui, meus irmãos, essa é a visão simples, como eu falei para vocês. É aquela visão do filho que faz birra, que diz assim, não, mas se eu obedecer, eu quero de qualquer jeito, porque é pela minha obediência, é pelo que eu fiz, e não é. E aqui, os apóstolos também pensavam como muitos pensam. Eles perguntaram para Jesus, de quem foi o erro da cegueira deste homem? Foi dele ou foi dos seus pais? Porque ele nasceu cego. Muitas vezes, irmãos, na vida, nós vamos ficar analisando qual é a causa e qual é o efeito. Não, então se pecou, nasceu cego por causa do pecado. E Jesus falou, não foi isso. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Muitas coisas acontecem, como eu falei para vocês, por uma ação de Deus, por um plano de Deus, por algo superior, que não está no nosso entendimento, que nós não conseguimos somar 2 mais 2 igual a 4. Nós não conseguimos entender. Então aquilo que eu não entendo, eu descanso, eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu descanso. Se você acumular ansiedade e quiser encontrar resposta de qualquer jeito para as coisas, você vai se tornar uma pessoa sofrida, uma pessoa pesada, uma pessoa difícil de lidar. Por quê? Porque você determinou e não aconteceu. Então Deus, ele esqueceu de mim, Deus não me honra, Deus não está comigo. Não é nada disso, irmão. É porque Deus está ensinando uma lição para nós, falando, não é você que manda não, sou eu. Seja mais humilde. Entende? Então tudo que acontece ao nosso redor tem um propósito, tem uma lição, tem um plano. E aqui nós vemos que o Senhor falou, não foi ele que pecou, não foram seus pais. A causa que nós estamos imaginando, irmãos, para os problemas pode nem ser. Eu sei por que está acontecendo isso. Foi, eu sei. Porque foi isso. Aí a gente começa a lembrar e associar. Por que está acontecendo isso? Então hoje, a palavra de Deus é a seguinte: tudo sucede igualmente a todos. Então tudo pode acontecer. Não cabe a mim saber a causa. Eu quero colocar nas mãos de Deus para que a solução aconteça. Então, se liberte de saber a causa dos problemas.
Seja livre. Ah, mas por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu comigo? Não, deixa para lá isso aí. Não tenta ficar descobrindo isso, porque você vai perder horas, você vai perder noites de sono, você vai perder um tempão, e pode acontecer com qualquer um, pode acontecer em todos os lugares. Então nós temos que pensar o seguinte: eu domino o motivo? Não. Eu sei, eu conheço todas as coisas? Não. Então eu não vou me meter, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que foi isso, eu não posso nem julgar, dizer que foi por isso ou por aquilo, porque eu não domino, eu não sou Deus, eu não sei tudo. Isso do passado. Agora e do futuro? Aí o Senhor fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele, e dizia: sou eu. Olha o que Jesus fez. Ninguém aqui entende nada disso, nem eu. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos, mandou se lavar, ele foi, se lavou, voltou enxergando. O Senhor operou uma maravilha nele através do cuspe, uma coisa que às vezes para nós parece ser nojenta, parece não ser uma coisa meio lógica. Por que Deus foi fazer isso? Por que ele só não botou a mão? Por que ele não fez? Então, irmãos, Jesus, ele contrariou todas as regras. Ele disse: nem ele pecou, ele disse: nem os seus pais pecaram. Ele chegou lá, fez lodo, untou os olhos, tudo coisa sem lógica, sem explicação, sem entendimento. Então hoje, irmão, se liberte do entendimento de saber por que aconteceu isso ou por que aconteceu aquilo. Entenda o que a palavra de Deus diz: tudo sucede igualmente a todos. Então vamos nos tranquilizar e vamos dizer: Senhor, o que tiver que ser, será, e eu estou nas tuas mãos, e o Senhor me abençoará. É algo nosso com Deus, é algo meu com Deus, é algo seu com Deus. Jesus fala em Mateus 5,45, para nós raciocinarmos, dizendo assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Qual é a lógica? Todas as circunstâncias, elas vão cair sobre todas as pessoas, como o sol e como a chuva. Tudo pode acontecer. Não cabe a nós ficar buscando razão do porquê, e não cabe a nós também determinar o futuro. Porque ele é cego, ele vai morrer cego. Não. Jesus pode curar. Ele nasceu cego, mas não morreu cego. Ele morreu enxergando. Entendeu? Talvez você possa pensar isso. Pastor, mas ele é alcoólatra. Mas ele pode estar alcoólatra agora, mas o Senhor pode libertar a vida dele e ele se libertar do alcoolismo. Pastor, mas ele está, não tem jeito. Então nós não podemos, irmãos, condenar, e também nós não podemos absolver, no sentido de que nós não dominamos as circunstâncias. É o nosso Pai Todo-Poderoso que tem o domínio, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos dizer: Senhor, eu compreendo que tudo pode acontecer, mas em tudo que acontecer, o Senhor estará ao meu lado. Essa é a nossa diferença. O que faz toda a diferença na sua vida e na minha vida é que Deus passa conosco por essas circunstâncias, Deus passa conosco pelas adversidades, Deus passa conosco também pelos momentos de alegria. Deus opera de uma forma extraordinária. É claro, irmãos, que nós queremos o melhor, que nós pedimos o melhor para Deus, que nós queremos sempre estar bem, é claro, mas isso não é pecado pedir, não, mas nós temos que ter maturidade espiritual para entender aonde eu posso agir e aonde eu tenho que deixar Deus agir. Quando você estiver diante de uma circunstância que você fala: não, aqui eu não posso, aqui é só Deus. Às vezes, irmãos, tem pessoas, por exemplo,
que elas foram num lugar com uma pessoa enferma, foram num pronto atendimento, estava muito cheio, não tinha vaga, foi para outro. Aí lá não deu certo, e a pessoa aflita, pensando, o que vai ser? Aí chegou num terceiro local, foi atendida, mas era o único local que tinha o equipamento necessário para salvar a vida daquela pessoa. Os dois primeiros não tinham. Talvez se aquela pessoa tivesse ficado naquele atendimento, ela poderia ter falecido, mas aquela dificuldade trouxe no final a restauração e a possibilidade dela ter o atendimento completo. Às vezes, no primeiro momento, você vê uma adversidade, você vê uma dificuldade e você acha, por que não completou? Por que não acabou? Porque eu não vejo tudo. Então, se eu confio na palavra de Deus, se eu confio em Deus, eu vou dizer, Senhor, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo acreditando em Ti. Parece que não está dando nada certo hoje, mas eu continuo confiando em Ti. Não deu certo na quarta, mas na quinta o Senhor vai tomar conta, o Senhor vai trabalhar. Ah, mas na quinta ainda não veio a resposta, mas eu tenho certeza que na sexta a resposta virá. Mas eu não posso esquecer do exemplo do pastor Luiz Cláudio. Durma. O pastor Luiz Cláudio contou isso numa mensagem de sexta-feira, que mesmo com o filho dele numa dificuldade grande, estado grave, ele deitava e dormia, ele orava e dormia. Por quê? Porque o Senhor está tomando conta do Lucas até hoje. Deus não deixou de tomar conta dele. E se ele não tivesse dormido? Ia estar faltando na conta do Senhor, ia falar, ih rapaz, olha, minhas horas foi embora, não dormi. Então hoje, o meu conselho para você, dentro da palavra de Deus é, descanse, deite, durma, porque nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Entende? Aceite, irmão, normal, viva tranquilo. Você colocou nas mãos de Deus, então Deus vai tomar conta. É assim que nós vivemos. Não deixe as circunstâncias te abalarem. Não deixe o seu redor te abalar, mas confie que o Senhor está contigo em todos os momentos. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor,